Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aí com alguns irmãos viajando, muita gente já no feriado, porque crente não pula carnaval, não. Crente não vai para carnaval, não. Mas crente aproveita o feriado, não é isso? Para descansar, para viajar e etc. Nós estamos com alguns irmãos viajando, mas vocês estão aqui. Glória a Deus, e nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 51. Isso? Salmo 51. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre o verdadeiro e genuíno arrependimento. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 51. Irmãos, eu queria que vocês tivessem a ideia de quem escreveu esse texto e por que escreveu. Você sabe que quem escreveu o Salmo 51 foi Davi. Davi, sem dúvida, foi o maior rei de Israel, não sei se o melhor. Como eu disse na semana passada, pregamos aqui, Davi foi o maior rei de Israel, o rei mais importante. Mas a Bíblia diz que, como Josias, por exemplo, um rei, não se levantou outro em Israel, não se levantou um rei tão temente a Deus como Josias. Mas, sem dúvida alguma, Davi foi o maior, o de mais relevância, aquele de ministério mais importante, esse sim foi Davi. E Davi é um homem, irmãos, que em 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22 é chamado de segundo o coração de Deus, ou seja, aquele que de fato foi escolhido por Deus para reinar em Israel. Saul, o primeiro rei, também foi escolhido por Deus. Só que Saul foi escolhido por Deus porque o povo pediu um rei. Quando Deus quis levantar um rei, Deus levanta Davi. Mas ele não era perfeito. Como todo ser humano, ele era um pecador. Ele falhava, ele errava. E na trajetória de Davi, na lista da vida de Davi, dois grandes pecados chamam a atenção. Davi é o maior escritor dos Salmos, o maior rei de Israel, mas Davi também é um ex-assassino e um ex-adúltero. Você sabe muito bem que se Deus fosse levantar homens perfeitos para o ministério, ele não levantaria ninguém. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém sem uma mancha no currículo. Não há ninguém sem uma mancha de caráter. Todo mundo desta igreja, o pregador, quem está ouvindo, quem vai vir à noite, todos os membros desta igreja têm algo sujo no passado. Não deveria ter algo no presente. Somos nova criatura. Alguns ainda têm coisa suja no presente que eu sei. Mas deveríamos ter apenas no passado. Davi tem uma mancha no passado que dificilmente se apagará. Quando falarmos sobre Davi, lembraremos de seus feitos. Um dos maiores feitos de Davi foi trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Mas quando falarmos de Davi, também lembraremos de seus pecados. O problema, irmãos, nem sempre é somente o pecado. O problema maior é pecar e não se arrepender. Davi é um homem cheio de pecados em sua vida, mas Davi se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. E quando ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51. Você sabe muito bem que Israel, uma certa vez, foi para a batalha, foi para a guerra. E Davi, como rei de Israel, deveria ir para a guerra, mas não foi. Ele ficou em seu palácio. Olhando pela janela do palácio, ele vê uma mulher bonita se banhando, tomando banho. E a Bíblia diz que ele se interessou por aquela mulher, e como ele era rei de Israel, ele poderia chamar a mulher para si, e foi exatamente isso que ele fez. Se deitou com a mulher chamada de Batseba, foi deitar com ela e o problema aconteceu, ela se engravidou. A Bíblia diz para nós que ela era casada. O seu marido chamava Urias. E onde estava Urias? No campo de batalha. Enquanto Davi, que era rei, estava no palácio e não na batalha, Urias estava na batalha. Enquanto Davi estava se deitando com uma mulher casada, Urias, o seu marido, estava na batalha.
A Bíblia diz para nós que depois que Batseba engravida, Davi trama um plano para matar Urias. Escreve uma carta mandando Urias para a frente da batalha, o campo de frente, para ser atacado pelos inimigos e morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi então envia a carta, Joabe lê a carta e manda Urias para o campo de frente, para ser linha de frente da guerra. Os inimigos vieram, mataram Urias e Davi achava que o seu problema estava solucionado. Mas Deus levantou um profeta, o profeta Natã, para repreender Davi. Irmãos, tem coisa que a gente faz que a gente acha que fica em oculto, mas Deus está vendo. Tem coisa que a gente acha que não vai ter consequências, mas Deus está vendo. Tem hora que Deus repreende você no seu oculto com você, mas tem hora que Deus levanta um homem dele ou uma mulher dele para me corrigir, para te corrigir, para nos exortar. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Depois que Davi peca, depois que Davi adultera, depois que Davi é mandante de um assassinato, Deus levanta Natã para chegar diante de Davi e exortá-lo. Natã, com muita sabedoria, vira para Davi e conta uma história. Davi, imagina uma cidade, Davi, onde tinha um homem rico e um homem pobre. Davi, você acredita que nessa cidade chegou um turista, um viajante, e o homem rico queria dar de comer para o viajante? Este homem rico tinha muitos animais na sua casa, na sua fazenda. Era um homem cheio de posses, cheio de animais, cheio de riquezas, cheio de poderes. E o pobrezinho só tinha um animal lá na sua casa simples e pobre. O rico, querendo receber bem o viajante, foi até a casa deste homem pobre, pegou o único animal que ele tinha, matou e deu de comer ao viajante. E a pergunta de Natã foi: Davi, o que devemos fazer com este homem rico, que queria cuidar do viajante, mas ao invés de pegar dos seus animais, que eram muitos, foi lá na casa do homem pobre e pegou o único animal que ele tinha? Davi, o que temos que fazer com ele? Davi, sem pensar duas vezes, disse: esse homem merece a morte. É assim com a gente, irmãos. O pecado do outro é mais fortemente retratado com a gente. O pecado do outro é mais fortemente combatido por nós. O pecado do outro parece que é mais pesado que o nosso. E Davi disse: se esse homem fez isso, mata-o. Só que Natã disse: este homem é você, Davi. Você que foi na casa de Urias e tomou a única mulher que ele tinha para si, engravidou ela e ainda mandou matar Urias. Davi não confessou. Davi foi descoberto. Mas quando Davi foi descoberto, ele cai em si e se arrepende. E quando ele percebeu o que ele fez, ele arrependeu genuinamente. Eu disse para vocês que todos aqui têm um passado sujo. E realmente tem. Só que a questão é: será que depois que falamos que arrependemos, será que voltamos a cometer os atos? Porque eu sei que na Bíblia tem um adultério de Davi, mas eu nunca li outro adultério de Davi depois do seu arrependimento. Nós vemos Davi como mandante da morte de Urias, do assassinato dele. Mas nós não temos Davi mandando desta maneira matar outro homem na Bíblia. Davi se arrependeu de verdade. E quando você arrepende de verdade? Quando você deixa a prática pecaminosa. E Davi, deixando a prática pecaminosa, escreve o Salmo 51. E a partir do versículo 1 é a nossa leitura dessa manhã. O texto diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está dizendo para Deus: Deus, eu sou mau. Deus, eu sou pecador. Deus, eu sou errante. Eu sou mandante de um assassinato, Deus.
Deus, eu adulterei. Davi está confessando o seu erro e o seu pecado. Mas ao mesmo tempo que ele confessa o seu pecado, ele se aproxima de Deus, dizendo: eu preciso de ti, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim, segundo a sua benignidade, segundo a sua capacidade de pensar o bem. Israel pode estar pensando mal de mim agora, Batseba pode estar pensando mal de mim agora, os homens do exército podem estar pensando mal de mim agora, mas eu sei que o Senhor é capaz de pensar o bem e fazer o bem a meu respeito, mesmo depois de eu ter cometido esses dois grandes pecados. Tem gente que acha, meu irmão, que depois do pecado ela deve se afastar de Deus, mas na verdade é o contrário. Depois que você erra, depois que você falha, depois que você peca, é aí que você precisa desesperadamente se aproximar de Deus, porque Ele é benigno. Depois que nós erramos, irmãos, a sociedade não nos aceita mais. Depois que nós falhamos, dependendo, a família não nos aceita mais. Depois que nós cometemos algo que se torna público, ou seja, as pessoas ficam sabendo, nunca mais elas vão pensar da nossa forma ou de nós algo que elas pensavam antes. Elas não terão o pensamento que tinham antes ao nosso respeito. Ficamos manchados para eles, mas Deus ainda pode derramar a sua graça no nosso coração. Deus ainda pode nos salvar. O texto diz: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está dizendo: Senhor, a misericórdia do Senhor é aquilo que eu preciso para hoje. A misericórdia do Senhor é com isso que eu conto, Deus. Se o Senhor não agir com misericórdia na minha vida, eu estarei perdido, Senhor. Mas eu conto com o teu favor para não levar em conta as minhas transgressões, a minha rebelião. Escuta, irmão, Davi sabia que adulterar era pecado. Davi sabia que assassinar era pecado. Ele errou consciente. Ele sabia do seu pecado, por isso ele mesmo disse que o que ele fez foi transgressão, ou seja, ele foi contra uma lei estabelecida. Mas mesmo diante deste erro, ele sabia onde se apegar. Não era em homens, homem não tem misericórdia. Não é na multidão, multidão não tem misericórdia. Ele se apega e corre diante de Deus, dizendo: Senhor, só tu podes apagar as minhas transgressões. Só o Senhor pode não levar em conta os meus erros. Ele errou, ele pecou, mas olha o desejo dele no versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu errei, Senhor, eu pequei, o meu passado é sujo, mas eu quero ser limpo. O meu passado é sujo, mas eu quero ser puro. O meu passado é pecador, mas eu quero ser transformado. Talvez foi assim que você chegou aqui nesta manhã. Senhor, eu já fiz tanta coisa. Como é que eu posso levantar as mãos para os céus e te adorar? Senhor, como o Senhor pode receber o meu louvor se a minha ficha é suja? Senhor, eu pequei nessa semana, eu falhei nessa semana, eu errei contra a tua palavra, Senhor, mas eu quero ser limpo, mas eu quero ser transformado, mas eu quero ser quebrantado, Senhor. Conserta a minha vida, coloca arrependimento no meu coração. É assim que um cristão genuíno vem para o culto. Senhor, eu vim me entregar, não sou perfeito, não sou falho, sou errante, sou vacilante, ainda não fui glorificado, eu cometo muitos erros, eu cometo muitos pecados, mas eu conto com a tua misericórdia, eu conto com a tua graça, e eu quero ser limpo, eu quero ser transformado. Como é que o ímpio vem para o culto? Ímpio no culto? Está cheio. Está cheio de ímpio no culto.
O ímpio vem para o culto e diz assim: eu quero lá receber minha vitória, eu quero lá receber minha bênção, e vou lá agradecer a Deus, agora deixa eu me preparar para o carnaval. Esse é o ímpio. E o crente? Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Senhor, eu vim aqui entregar, não sou perfeito. Senhor, eu vim aqui entregar o meu louvor, eu sou errante. Senhor, eu sei que eu pequei contra a tua palavra, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas eu não quero continuar nas práticas pecaminosas. Eu não quero continuar com a vida que eu estou agora. O pecador que é cristão sabe que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Hoje eu cheguei aqui com 3 pecados, a meta é chegar domingo que vem com 2 pecados, depois do outro domingo com 1 pecado. Eu quero avançar em santidade, eu quero avançar em graça, eu quero avançar em favor, eu quero ser limpo. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, irmão, sabe o que ele fez. Davi compreende que ele assassinou e adulterou. E isso não deixava Davi dormir em paz. Davi está dizendo: o pecado está sempre diante de mim. Eu sei onde eu errei. Eu sei onde eu falhei. Davi agora, depois que Natã o exortou, deu nome para os seus pecados: adultério e assassinato. Sabe como que a gente pede perdão às vezes para Deus? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Quais pecados? Onde você está pecando? Onde você está errando? Pastor, eu acho que eu não estou pecando em lugar nenhum. Nós vamos colocar uma auréola em você, uma asa, chutar você para ver se você sobe lá para o céu e fica lá. Você sabe onde você está pecando. Você sabe onde você é imperfeito. Pastor, eu preciso analisar a minha vida para ver onde eu estou pecando. Não, você sabe onde você precisa melhorar. Você sabe onde você está falhando diante da lei de Deus. Talvez você ainda não se arrependeu, mas você sabe. Não era para estar conversando com aquela mulher lá no direct, não era, você está. Não era para estar fazendo caixa 2 na sua empresa, você está. Não era para estar na roda dos escarnecedores, você está. Não era para mentir, você está mentindo. Não era para assistir o vídeo pornográfico, você está assistindo o vídeo pornográfico. Você sabe onde você está pecando. Davi disse: o pecado está diante de mim. Eu não dou desculpa para o pecado, eu sou o autor dele, eu sou o culpado. Adultério, assassinato, todo dia eu lembro disso, todo dia eu me lembro desta minha falha, e isso está me entristecendo. Versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Irmão, deixa eu te perguntar, com quem Davi adulterou? Batseba. Quem Davi matou? Urias. Mas não foi Batseba nem Urias que escreveu: não matarás. Foi Deus. Não foi Batseba nem Urias que escreveu: não adulterarás, lá nos 10 mandamentos. Foi Deus. Todo o pecado que cometemos contra Deus. Eu menti para o meu irmão, mas a Bíblia, inspirada pelo Espírito, me diz: não mintais uns aos outros. Quando você erra contra alguém, você não está simplesmente errando contra alguém. Primeiramente, você está errando contra Deus. E Davi está dizendo: eu pequei contra o meu Deus. Eu falhei contra aquele que me deu vida. Eu falhei contra aquele que escreveu todos os meus dias. Eu falhei contra aquele que me chamou. Eu pequei contra aquele que me deu o ar para respirar. Irmão, crente fica triste quando peca. Não com medo de ir para o inferno, mas porque entristeceu o Deus que deu a vida a ele. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que disse não faça, e a gente vai lá e faz. Aquele que diz faça, e a gente não faz. A nossa tristeza é porque entristecemos a Deus. Davi está dizendo: eu pequei contra ti, Senhor. Eu fiz mal diante de teus olhos, Senhor. Continuação do versículo 4. De maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Davi está dizendo para Deus: Deus, eu pequei tanto, eu errei tanto, eu falhei tanto, que se o Senhor quiser me punir, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me castigar, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me condenar, o Senhor pode, eu sou digno disso. Como é que o crente vive hoje? Eu mereço o céu. Eu mereço só coisa boa. Eu mereço ser cabeça e não cauda. Eu mereço ter tudo aquilo que o meu olho enxergar. Eu mereço conquistar o melhor dessa terra. Eu mereço ser lá o primeiro e não o último. Eu mereço o melhor emprego. Eu mereço o melhor lugar. Eu mereço o melhor carro. Esse é o crente de hoje. Davi está dizendo: eu não mereço nada de bom. Eu sou tão pecador. Eu sou tão errante. Eu sou tão falho, que se o Senhor quiser vir hoje e me condenar, o Senhor pode. Irmão, às vezes a gente fica impressionado quando coisas ruins acontecem com a gente. Eu fico impressionado quando coisas boas acontecem. Tem gente que fica impressionado por pessoas irem para o inferno. O que me deixa impressionado é pessoas irem para o céu. Quem merece o céu, irmão? Quem merece a salvação, irmão? Quem merece coisa boa, irmão? Quem merece o ar para respirar? Ninguém merece. Todos nós merecemos a condenação eterna. E Davi está dizendo: eu mereço ser julgado por Deus. Eu sei o meu pecado. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo: a minha mãe era pecadora. A minha avó era pecadora. A minha bisavó era pecadora, a minha tataravó era pecadora, e vamos andando para trás, até chegar em Adão. Por causa do pecado de Adão, todos nós já nascemos pecadores. E por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Você não teria outra opção, a não ser viver uma vida de pecado antes de conhecer Jesus. Porque você não peca e se torna pecador. Você já nasce pecador, por isso peca. Salmo 58 diz que desde a concepção, o ímpio já se desvia para a mentira. Completamente corrupto é o coração do homem. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Quem você conhece que é perfeito? Quem você conhece que é certinho? Quem você conhece que não peca? Quem você conhece que não transgride a lei? Não existe esse ser humano. O único que viveu sem pecado nessa terra foi Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque ele nasceu de uma virgem. Ele não veio da linhagem pecadora de Adão. Mas eu tenho uma notícia para você. Você veio da linhagem de Adão. Se tirar Cristo de você, não sobra nada. Se tirar Jesus de você, você não presta para nada. Se tirar o Espírito Santo de você, você não vale R$1, meu irmão. Porque nós nascemos na iniquidade. O pecado já, desde o nosso nascimento, influencia o nosso coração. Davi está dizendo: Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho, eu sou errante, eu quero consertar, mas eu sou assim, porque minha mãe foi assim, porque minha avó foi assim, porque minha bisavó foi assim, porque o pecado entrou no mundo desde Adão, Deus. A raça humana inteira está em pecado. Versículo 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele nasceu em pecado, ele adulterou, ele assassinou, ele é um pecador, mas dentro do seu coração ele está dizendo: mas Deus sabe, lá no íntimo, Deus sabe que eu quero mudança. Lá no íntimo, Deus sabe que eu sou um servo dele. Servos de Deus também pecam. Servos de Deus também erram. Servos de Deus também falham. E Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu sou tudo isso. Mas lá no meu íntimo, lá no meu interior, eu quero mudança. Lá no meu interior, eu quero ser transformado.
Irmão, você peca, você erra, você falha. Mas a pergunta é: você quer ser transformado? Você quer deixar o pecado? Você quer deixar esta vida? Você quer deixar este mundo? Você quer deixar os prazeres deste mundo? Você quer deixar os desejos dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida? Você quer abandonar a prática pecaminosa? Hoje tem salvação para você. Hoje tem arrependimento para você. Hoje Deus pode quebrantar o seu coração e mudar a sua vida. O que está no seu coração? Como você veio para cá hoje? Senhor, é só mais um culto? Não, Senhor, é o dia da minha mudança. Senhor, é só mais um culto? Não, hoje é o dia que eu não vou olhar para trás. Hoje é o dia que o mundo não vai me chamar mais. Hoje é o dia que eu não serei mais atraído pela mentira, pela fofoca, pelo roubo, pelo assassinato, pelo adultério. Hoje eu dou um basta na minha vida de pecado. Se você chegou assim hoje nesta igreja, Deus está sondando o seu coração. Deus está sabendo disso. Deus está te ouvindo e Deus pode transformar a sua vida. Versículo 7. Vocês estão aí, irmão? Hoje a mensagem não é de vitória. Hoje a mensagem é de arrependimento. E na mensagem de arrependimento, são menos aleluias. São menos glória a Deus. Voltaram os glória a Deus. Aleluia. Versículo 7. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta usada em purificações no Antigo Testamento. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Davi não disse: eu me purificarei com isopo. Davi não disse: eu me lavarei. Davi disse: me purifica, Senhor. Davi disse: me lava, Senhor. Eu não sou capaz de me limpar. Às vezes você está lutando contra o pecado e está sempre caindo nele, porque você está achando que a força para vencer, a força para ser limpo, a força para se purificar vem de você, e não vem. Sozinho você não vai vencer o pecado. Sozinho você não vai vencer esta tentação. Davi está dizendo: Senhor, me limpa, Senhor, me transforma, Senhor, me quebranta. Se o Senhor agir em meu coração, se o Senhor vier ao meu favor, aí sim eu vou ficar mais alvo que a neve, mais limpo, mais branco que a neve. Quem pode limpar o coração de um homem tão pecador como eu, irmãos? Quem pode limpar o coração de um homem tão falho como você, irmão? Quem é que pode fazer mudança na nossa vida? Não é o pastor, não é a igreja, não é o líder, não é o papa, não é o líder da denominação, é Jesus Cristo de Nazaré. Corre para Ele e peça a Ele hoje: Senhor, me limpa, Senhor, me purifica, porque eu quero sair desse culto mais alvo que a neve. Eu quero sair desse culto abandonando o pecado. Eu quero sair deste culto arrependido por tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Versículo 8 e versículo 9 mostra para nós a dor de Davi. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo que o pecado dele doeu no corpo. Irmão, tem crente hoje pecando meio-dia, e 2 horas da tarde está lá no Mineirão gritando galo e gritando cruzeiro. Tem gente pecando 2 horas da tarde, 4 horas da tarde está lá no shopping rachando de rir no cinema. Davi está dizendo: comigo não é assim não. Eu pequei e eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. E a dor está física. Davi está dizendo que está sentindo a dor de seu pecado dos ossos. Os meus ossos se secaram. Os meus ossos se esmagaram. Senhor, é tão triste pecar contra ti. Senhor, é tão triste falhar contra ti, que eu estou sentindo dor no corpo. Davi se arrependeu, irmãos, a ponto de adoecer.
Davi se arrependeu a ponto de sentir no corpo. Eu fico tão triste, mas tão chateado mesmo, com algumas pessoas que se dizem cristãs e que pecam, e que não têm noção da gravidade do pecado, que não têm noção do que estão fazendo contra Deus. Mas Davi está dizendo, não pode ficar assim. Eu estou tão triste, que está doendo o meu corpo. Irmão, isso é a maior sensação e a maior noção de que você está errado. Quando você está errado, irmãos, não tem nada para te alegrar. Quando você peca contra Deus, aquele que te deu a vida, você não fica feliz um minuto depois. Não é assim. Não é medo de ir para o inferno. É a tristeza de ter pecado contra Deus. Se você pensar que Deus está te vendo, se você pensar que Jesus morreu numa cruz por você, se você pensar aquilo que Deus já fez por você, e pensar que no momento do pecado, no momento da falha, você está desagradando a este Deus que te ama tanto, como ficar feliz? Como continuar a caminhada feliz? Davi está dizendo, está doendo, está doendo, está doendo. Mas Davi está dizendo, eu não vou desistir de mudar. Eu não vou desistir de consertar. E eu vou à pessoa certa. Versículo 10 é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu sou adúltero. Sou. Senhor, eu sou assassino. Sou. Eu nasci na iniquidade. Nasci. Eu peco demais. Peco. Eu erro. Erro. Eu falho. Eu falho. Mas, Senhor, cria. Da mesma forma que o Senhor criou todas as coisas em 6 dias. Da mesma forma que o Senhor disse, haja luz e houve luz. Da mesma forma que o Senhor criou o firmamento, as ervas, as árvores, separou as partes secas das águas. Da mesma forma que o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas. Da mesma forma que o Senhor criou os animais aquáticos, as aves. Da mesma forma que o Senhor criou os animais terrestres, formou o homem. Desta mesma forma, cria um novo Davi. Porque esse Davi adúltero eu não quero mais. Porque o Davi assassino eu não quero mais. Transforma o meu coração, Senhor. Eu não quero ser mais o Toim pinguço do boteco da esquina. Eu não quero ser mais a Mariazinha que fica com todo mundo na rua. Eu não quero ser mais um mentiroso na minha casa. Eu quero ser o novo Toinho. Eu quero ser a nova Mariazinha. Eu quero ser o novo José. Eu quero ser o novo Mateus depois deste culto. Cria, Senhor, um novo Mateus. Cria uma nova Priscila, um novo Luiz, um novo Bauchita. Cria, Senhor, por favor, uma nova Salvina, uma nova Cíntia. Cria uma nova Lagoinha Mangabeiras. Transforma o nosso coração. Coloca dentro de mim um espírito inabalável, obediente. Coloca dentro de mim um espírito que vai obedecer a tua lei, Senhor. Coloca dentro de mim o desejo desesperado de obedecer às Sagradas Escrituras. Oh, meu irmão, nós somos tão dependentes de Deus, que até para obedecer a Deus, nós precisamos de Deus. Até para buscar a Deus, nós precisamos de Deus. Até para louvar a Deus, nós precisamos de Deus. Até para nos mantermos no caminho da salvação, nós precisamos do Espírito Santo. Mas tem crente que já está no nível acima. Senhor, pode mandar as tentações aí que eu mato no pé. Senhor, pode confiar em mim. Ô Senhor, não confia em mim não, Senhor. Confia no teu Espírito em mim. Senhor, pode colocar o ministério aí, o que quer que faz? Não, Senhor. Coloca dentro de mim o teu Espírito. Se depender de mim, eu vou pecar assim que acabar essa mensagem. Se depender de mim, assim que eu chegar em casa, eu já matei uns 3 em pensamento. Se depender de mim, toda mulher que passar na rua, eu vou olhar e já vou adulterar. Não, Senhor, não confia em mim não. Coloca em mim um coração que te obedece. Coloca em mim um coração que te ama. Coloca em mim um coração voltado para a tua lei. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 11.
Não me repulses da tua presença, e não me retires o teu Espírito Santo. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, eu vi o que aconteceu com Saul por causa de seus erros. O Senhor o rejeitou, e agora Saul não é mais apto para ser o rei de Israel. Não tire de mim o teu espírito, não tire de mim a habilidade, a capacidade de ser rei em Israel. Não tire de mim o dom que o Senhor me deu por causa do meu pecado. Irmãos, às vezes, alguns ministros, alguns servos, alguns trabalhadores na seara, alguns irmãos que servem a igreja pecam, erram, falham e acham que Deus não vai mais restituir o ministério. O que Davi está temendo aqui é exatamente isso. Eu tinha um ministério, eu era rei em Israel, mas eu acho que agora tudo acabou. Eu acho que Deus não vai me levantar mais. Eu acho que Deus não vai me usar mais. Irmãos, depende. Porque Judas também tinha um ministério. E depois do pecado de Judas, ele foi até os homens. Pedro também tinha um ministério. Pedro também errou. Mas depois do pecado de Pedro, ele foi até Jesus. O seu pecado pode te parar ou não no ministério. Pastor, eu tenho uma chamada, mas eu falhei, mas eu pequei. Você está verdadeiramente arrependido? Estou, pastor. Eu quero consertar, eu quero mudança. Então Deus pode restituir na sua vida o ministério. Deus ainda pode te usar. Deus ainda pode fazer com que você dê muitos frutos no reino. Eu não sei se isso te escandaliza, mas Pedro negou Jesus 3 vezes numa quinta-feira. No domingo após a ressurreição: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pastorei o meu rebanho, Pedro. Como assim, Senhor? Eu te neguei quinta-feira e domingo o Senhor já está me ordenando a pastor? Estou, porque eu tenho misericórdia, porque eu tenho graça, porque eu tenho favor na sua vida. Peca diante dos homens para você ver, nunca mais você prega. Peca diante dos homens para você ver, não tem restauração, irmão. Homem para restaurar ministério de outro homem é um sofrimento. Mas Deus não. Se você estiver arrependido de verdade, Deus pode colocar o cajado de novo nas suas mãos. Se você estiver arrependido de verdade, Deus ainda pode te usar. Olha o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não está preocupado em ser restituído da salvação. Ele era salvo. Davi está com medo ou está pedindo a Deus para que a alegria da salvação seja restituída. Ô irmão, nós precisamos da alegria da salvação. Às vezes nós pecamos e falhamos e o nosso relacionamento com Deus vai esfriando. E a nossa intimidade com Deus vai esfriando. E a gente já não ora como orava. A gente já não busca como buscava. A gente já não prega como pregava. A gente já não lê a Bíblia como lia. A gente já não faz o bem ao próximo como fazia. Porque o pecado vai minando. O pecado vai sujando. O pecado vai apagando. Mas Davi está dizendo: Senhor, me limpa, porque eu não quero viver no pecado. Eu quero viver na alegria do relacionamento contigo. Irmão, por favor, nessa manhã, volte a orar como você orava. Volte a buscar como você buscava. Volte a ansiar a presença de Deus e deixa esse pecado de lado. Arrependa dos seus erros e hoje dobre o seu joelho e faça um compromisso com Deus. Senhor, restitui no meu coração a alegria da salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Se Deus criar um novo Davi, se Deus não tirar o ministério de Davi, se Deus colocar Davi alegre, se Deus colocar o coração de Davi obediente, olha a promessa no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está dizendo: me transforma, Senhor. Me limpa, Senhor. Me quebranta, Senhor. E se o Senhor fizer isso, eu serei um pregador do Evangelho. Eu vou ensinar os transgressores a tua lei. Você saiu do seu trabalho sexta-feira moado.
estou pecando. Saiu da faculdade moado, estou pecando. Todo mundo viu você triste por causa do seu pecado. Aí você veio no culto hoje e disse: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida, transforma, Deus, me dá intimidade contigo de novo. Aí segunda-feira, amanhã, você já chega no trabalho: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que aconteceu? Deus criou um novo Mateus. Neste domingo Deus transformou a minha vida e eu deixei o pecado. Maria Madalena tinha 7 demônios. João capítulo 7, se eu não me engano. Em João capítulo 8 ela já estava transformada e seguindo a Jesus. Irmão, presta atenção. Deus pode te usar ainda hoje para levar outras pessoas a Ele. Pastor, mas e o meu passado? O meu passado ficou no passado. Pastor, mas e a minha vida pregressa? Você está continuando nela? Estou, mas não. Então agora você é uma nova criatura. Agora você faz parte do ministério da reconciliação. Agora você pode pregar o Evangelho. Vão falar de mim, deixem falar. Ah, mas vão colocar na minha cara, jogar na minha cara o meu passado. Deixa jogar. Enquanto eles jogam o seu passado na sua cara, Miqueias 7, a Bíblia diz que Deus jogou nas profundezas do mar o seu passado. Quem pode te acusar é Deus e Ele não te acusa. Não há mais acusação, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vai, meu irmão, vai fazer a obra, vai pregar o Evangelho e mostra a todo mundo que você é uma nova criatura. Versículo 14. Dá para ir até o 19? Vocês estão com pressa para acabar o culto? Tá bom. Livra-me dos crimes de sangue. Assassinato de Urias. Deus da minha salvação. E se o Senhor fizer isso, a minha língua exaltará a tua justiça. No 13 ele diz: se o Senhor me mudar, eu vou pregar. No 14 ele diz: se o Senhor me mudar, eu vou te louvar. Olha o 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Por que é que você louva muito? Porque eu já pequei muito. Não entendi. Quem muito foi perdoado, muito ama. Por que é que você o tempo todo está louvando? É porque Deus me perdoou. É porque Deus me transformou. Eu tenho motivo para cantar, irmão. Você também tem motivo para cantar, irmã. Sabe onde era para você estar agora? Queimando no inferno. Mas você não está indo para lá, não. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Tem gente que não entende porque que o crente já levanta da cama. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tem gente que não entende, vou tomar banho. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Se você olhar para o Bernardo, qualquer momento que você olhar para ele está chorando, ele está clamando, ele está buscando. Por quê? Porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Então agora ele vai louvar, ele vai buscar, ele vai clamar, ele vai elogiar a Deus 24 horas por dia. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez no meu coração. Não está louvando? É porque não se arrependeu ou porque ainda não entendeu o perdão de Deus na sua vida. Para de resmungar, irmão, e vai louvar. Para de blasfemar e vai louvar. Para de murmurar diante de Deus. Está difícil. Perdeu tudo. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Mas perdeu tudo. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória e o louvor. Mas você não tem nada, você perdeu tudo, não vai ter nada. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Deus. Isso é só para quem sabe o tamanho do perdão que recebeu. Não era para eu estar pregando, mas Deus me fez um pregador. Não era para estar pastoreando, mas Deus me fez um pastor.
Por que, Mateus? Você plantou lá atrás? Eu plantei. O que eu plantei lá atrás, irmão, era para eu ir para o inferno. O que eu plantei, a colheita é inferno. Mas um dia, lá em 2014, ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora o que eu vou fazer? Louvar a Deus. Porque ele me transformou. Davi está dizendo, Senhor, restitui-me a alegria da salvação e eu vou cantar demais. E ele cantou mesmo, escreveu um monte de salmos. 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu estudaria. E não te agradas de holocaustos, alguma coisa está errada. Porque se você já leu Levítico, você vai lembrar do tanto de sacrifícios que Deus ordenou ao seu povo. Deus ordenou um monte de sacrifício no altar do sacrifício no tabernáculo de Moisés. Mas Davi está dizendo, o Senhor não se agrada de sacrifício. Por que é que Davi está dizendo isso? Porque sacrifício vazio é a mesma coisa que nada. Deus exige sacrifício, mas sacrifício com o coração quebrantado. Deus exige culto, mas culto de quem se arrependeu. Deus exige que a gente o obedeça, mas não simplesmente por um mero ritual, e sim com um coração quebrantado. Olha o 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compugnado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Pula o 18, daqui a pouco a gente vai nele e vai para o 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Deus está dizendo, sacrifício vazio eu não quero. Eu quero sacrifício, mas religioso não. Eu quero você no culto de domingo, mas por religiosidade não. Eu quero você me louvando, mas porque você aprendeu, isso não. Eu quero você pregando, mas não para bater cartão. Eu quero que você faça tudo isso, mas com o coração quebrantado e contrito. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Não é um sacrifício que move, é o coração quebrantado. Você pode estar aqui todo domingo, mas vazio por dentro. Você pode estar aqui como sepulcro caiado, e Deus não quer isso. Sepulcro caiado é uma sepultura pintada, bonita e ornamentada, mas dentro tem corpo padecendo, decompondo, apodrecendo. Tem muito crente assim. A blusa da Zara, Dolce Gabbana, perfume Tio Antiu, coisa cara e coisa bonita, mas dentro tem ódio, tem rancor, não perdoa, não ama. Sepulcro caiado, está bonito por fora e podre por dentro. Mas tem crente que está com o coração quebrantado. Aí não importa, irmão, se está bonito por fora, se está feio por fora. Importa o que está acontecendo por dentro. E por dentro tem um coração quebrantado e contrito. A notícia é, Deus não vai te rejeitar nessa manhã. Deus não vai te rejeitar nessa manhã. Então se sacrifique a Ele, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e o coração quebrantado. Para encerrar o versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. O que Davi está dizendo? Sião é o monte onde a cidade de Jerusalém está estabelecida. O que Davi está dizendo é, Senhor, se o Senhor transformar o coração do rei, se o Senhor curar o rei, se o Senhor arrepender, fizer o rei arrepender, se o Senhor transformar o líder da nação, toda a nação é beneficiada. Se o Senhor fizer bem a mim, Jerusalém vai agradecer. Ô irmão, um líder quando cai, prejudica toda a igreja. Mas quando este líder é levantado,
Deus também pode restaurar toda a igreja. Quando nós vemos um líder caindo, ao mesmo tempo que nos dá indignação, deveria nos dar muita tristeza, porque quando um líder cai, muita gente cai com ele. Quando um líder decepciona a igreja, muita gente é decepcionada. Mas se Deus transformar este líder, se Deus transformar este homem, se Deus transformar esta mulher, o ministério pode ser reerguido. E quem ganha é a igreja. O irmãozinho caiu, está todo mundo triste, mas quando este irmãozinho levanta, todo mundo regozija e louva a Deus, porque Deus restaurou a vida do irmãozinho. Tudo isso acontece quando temos no coração o verdadeiro arrependimento. Davi adulterou, Davi matou, mas Davi se arrependeu. Que nessa manhã você se arrependa do seu pecado. Cada um aqui tem o seu pecado. E que nessa manhã Deus transforme o seu coração. E que nessa manhã você entregue a Ele um coração quebrantado e contrito. Pastor, não dou conta. Não consigo. Eu sei. Então agora nós iremos pedir a Deus para criar em nós um coração puro. Fique em pé no seu lugar e vamos pedir isso a Deus. Você pode fechar os seus olhos, eu vou orar e depois nós iremos louvar a Deus. Meu irmão, você sabe onde você está caindo. Davi sabia adultério e assassinato. Você sabe qual é o seu pecado? Não aceite na sua vida pecado de estimação. Crente não tem isso. Crente tem um andar santo, um andar reto diante de Deus. Com seus olhos fechados, peça perdão a Deus. Com seus olhos fechados, entregue a Ele nesta manhã um coração quebrantado. Deus, nessa manhã te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Pecamos contra Ti, somente contra Ti, Deus, nos perdoe. Mude a nossa vida, quebrante o nosso coração. Oh, meu Deus, não queremos mais andar na prática do erro. Não queremos mais desagradar ao Senhor. Não queremos mais uma vida de pecado. Nós queremos uma vida debaixo do Teu altar, Deus. Nós queremos submissão ao Senhor, Deus. Nós queremos entrega ao Senhor, Pai. Tira de nós o que não presta, Deus. Não queremos Te servir mais 50%, 70%. Nós queremos 100% diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados e cria em nós, Pai, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito inabalável, Deus. Não nos repulse da Tua presença e não nos retire o Teu Espírito Santo. Transforma o nosso coração, Pai, e nos dê santidade. Amor ao Senhor, desespero pelo Senhor. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus.